Oi, queridos! Então, vamos agora completar a nossa aulinha, né? Vou explicar para vocês o passo a passo e vou estar enviando essa aulinha agora sem nenhum problema, tá, pessoal? Não deixem de conferir, tirar as dúvidas, fazer os exercícios, procurar sem olhar e, na dúvida, claro, olhar. Mas assistam essa aula primeiro, depois façam. Então, aqui, pessoal, numa estrutura molecular que esteja dessa maneira, como a gente viu no material, o que vocês vão ter que fazer para entender como que o hidrogênio só está nas pontas? Tá, ele só está nas pontas, porque ele faz ligação simples. Só que eu posso escrever essa fórmula dessa maneira também, ó. É igual. Se eu escrever ela assim, ó. CH3 por causa CH3, né? Agora CH2, CH2, CH2 de novo, CH2 de novo, CH2, CH2, não, são 2 aqui no meio e aqui é 3, ó, 3 ali, então aqui é 3, ó, gente. Pronto, eu posso escrever essa fórmula que está bem aberta estruturalmente, assim, de uma maneira mais resumida. Aí, isso que eu falei para vocês na aula, professora, mas e como que tu disse que o hidrogênio só tem que estar na ponta, que ele aparece no meio? Aparentemente, se a gente não soubesse que isso pode abrir, ele estaria no meio sim. Só que eu sei que eu fiz resumidamente a fórmula. Então, quando eu abrir, eu vou visualizar que ele, na verdade, não está no meio. Foi só uma maneira de escrita aqui, ok? Essa fórmula pode também ser escrita assim, ó, gente. CH3, CH2 duas vezes e CH3. Todas elas são iguais, ó. Igual também essa aqui. Então, o que acontece? Essa é a fórmula estrutural. Claro que não tridimensional, porque aqui eu estou fazendo no plano, né, pessoal, de uma maneira também mais direta, sem tantos detalhes. Porque, na verdade, a fórmula é tridimensional. Uns hidrogênios estão para trás, outros estão para frente e tal. Mas a gente consegue representar muito bem, tanto faz qualquer maneira, tá? Destas aqui. E se eu pedir para vocês a fórmula molecular, o que vocês têm que fazer? Contar o número de carbonos, então são 4 carbonos, né? 4 carbonos, então C4, H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Essa é a fórmula molecular, tá, pessoal? Como que também pode aparecer, já vou aproveitar aqui, como eu disse, pessoal, esse assunto depois ele vai vir de novo, tá? Mas vou aproveitar. E isso aqui pode aparecer em forma de bastão, que a gente diz, tá? Então, aqui igual também, ó, igual. Pode aparecer assim, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Como assim? Como é que aquela fórmula ficou assim? Aquela fórmula ficou assim porque quando eu faço a forma de bastão, eu sei que isso aqui é um butano. Por quê? But, porque 4 carbonos que a gente viu ali, e sempre na forma de bastão vai na pontinha. Sempre nas pontas vai ter carbono. E o resto nós vamos completar com hidrogênios. Então, se eu ver algo assim, eu sei que é um butano. Se tiver alguma coisa diferente do hidrogênio, vai ter que aparecer. Por exemplo, aí uma coisa que não é igual. Deixa eu virar aqui até. Se eu tivesse algo assim, por exemplo, ó. Posso? Posso. Ah, bom, mas daí já não é mais o butano, tá? Aí é outra função orgânica, o éter, que a gente vai ver lá adiante. Agora nós nem vamos entrar no mérito para não também complicar para vocês, tá? Mas como é que mais pode aparecer? Pode aparecer uma cadeia enorme, tá, gente? Nessa cadeia enorme pode aparecer dupla, tá? Pode aparecer uma tripla aqui na ponta. Contabilização. Esse aqui, ó, carbono. 1, 2, 3, 4. O que não vai existir aqui? Um hidrogênio. Tá? Agora, já aqui, ó, nesse carbono, existe hidrogênios. Por quê? Porque ele tem um ligante aqui e mais eu tenho que completar com os hidrogênios aqui. Então, é só vocês simularem. Às vezes estou na dúvida, não, isso não vai acontecer. Não, mas dá, porque, ó, eu conto as ligações e tem mais uma, só não posso colocar hidrogênio. Já que tem que hidrogênio. Por quê? Porque esse carbono que tá aqui, vamos fazer ele aparecer na dúvida. O que a gente sabe? Que ele é tetra, só que ele só tem 2 ligantes, então vai ter que ter um H2 aqui. Ou eu coloco CH2, ou eu apresento eles como aqui, ó. Um hidrogênio para cima, outro para cá, ou um para cima, outro para baixo, tanto faz. Aqui foi CH3 porque ele só tinha uma, aqui eu tinha 2, tem que ser CH2. Então, são essas coisas que a gente tem que ver, tá, pessoal?
Vai existir aqui, só não existe aqui hidrogênios. Se eu ponho um hidrogênio aqui, aí sim não existe, tá? Aqui também, ó, esse carbono, eu sempre olho carbono, carbono. Esse carbono, ó, 1, 2, 3, 4. Então, não existe hidrogênios aqui. Ele pode existir assim. Claro que é muito instável, tá, gente? Mas eu dei o exemplo a nível para vocês verem a questão da valência, né? De vocês contarem. Aqui também, ó. Sempre imaginem o carbono ali e até coloquem se for o caso. Esse carbono aqui, observa, todos são tetras. Então, esse aqui, ele tem 3 ligantes. Ah, bom, então aqui vai ter que um hidrogênio. Já nesse aqui, não. Por quê? Porque ele já tem 3 aqui e a outra aqui, a quarta. Ele não pode ter 5 ligações. Assim como ele não pode ter menos, ele não pode também ter mais. Tá bem? Bom, então vamos voltar aqui. Vocês entenderam? Essa aqui que eu quis mostrar na folha para vocês e acabou não dando, tá, gente? Mas está aqui representada. Agora nós parou a rede ali de funcionar, gente, exatamente nessas estruturas. Depois vocês olhem lá no material, vai ir. O ácido etanóico, et, porque 2 carbonos, an, porque só ligações simples entre carbonos, gente. Ah, professora, mas tem uma dupla ali. Não é en? Não, porque não é entre carbonos. É C dupla O, aqui é aquela carbonila que eu falei pra vocês, C dupla O, tá? Então, mas isso vocês vão pegando, tá, gente? Não se preocupem. Observem aqui o etanol, o álcool, que a gente tem tanto usado aí para limpar as mãos, claro, numa concentração, né? Ele tá numa solução ali, né? Não é só álcool. Porém, é o que a gente tem usado aí para limpar as mãos, limpar as coisas que chegam em casa, né, gente? Fazer asepsia. Então, é essa fórmula aqui, o etanol. Ou, também conhecido como álcool etílico. Etílico. Tá, gente? Então, é isso aí. A propanona, gente, esse aqui já entra uma função e aqui também. Aqui entrou a função álcool, só para mostrar para vocês. Aqui é a função ácido carboxílico, ou seja, nenhum destes são hidrocarbonetos. Por quê? Porque a função hidrocarboneto, que na nomenclatura o sufixo é o só, o que acontece? Tem sempre só carbono e hidrogênio. Observem que aqui aparece COOH, que é a função ácido carboxílico, que depois a gente vai ver, não se preocupem agora. Terminação oico, porque é ácido. Etanol, ol, terminação ol, porque é álcool. E aqui ona, terminação ona, por quê, gente? Porque é uma cetona. Quando eu tenho C dupla O entre 2 carbonos, eu tenho um grupo chamado cetona. Por isso que a menor cetona que tem é a propanona. Não existe cetona com 1 ou 2 carbonos só. Por quê? Porque a condição para ser cetona é C dupla O e entre 2 carbonos. Então, a menor é a prop, tá? Prop porque 3 carbonos, an porque só ligações simples entre carbonos. Aqui não é entre carbonos. A ligação simples entre carbono é essa aqui. E ona porque é a terminação da função, como tem lá naquela tabelinha que tá indo para vocês também. Tudo bem, gente? Depois, no material que eu não consegui mostrar para vocês, tem vários compostos, exemplos, que são derivados do petróleo, tá, gente? Então, aqui vocês têm, ó, o butano aparecendo aqui, ó, por que but? Porque 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. Já mostrei a forma de bastão para vocês. Observem que aqui, gente, eu posso ter ciclos. Deixa eu mostrar outros exemplos de ciclos para vocês. O menor ciclo é porque é uma cadeia fechada, tá, gente? O menor ciclo que eu tenho é o ciclo propano, ó. Ciclo propano, tudo do nome, prop porque 3 carbonos, an porque só ligações simples, o porque só hidrocarboneto, ciclo antes e não pode esquecer, porque propano, gente, é isso aqui, ó, uma cadeia aberta. Isso aqui é propano, ó, uma cadeia aberta. CH3, CH2, CH3, tá? Isso é um propano, tá? Que é um H, tá, gente? Ó, isso é um propano. Mas ciclo propano é quando tá fechada a cadeia. Aí observem que a fórmula molecular não é a mesma, porque aqui eu dispenso, aqui eu vou ter, já que eu fechei a cadeia, né? Eu dispensei um hidrogênio daqui e um daqui. Então aqui a minha fórmula molecular,
Nessa, vai ter mais 2 hidrogênios, ó. C3H368. Aqui, C3 também, porque sempre nas pontas é hidrogênios, só que H, observe, nesse carbono já tem 2 ligantes, então o que vai acontecer? Eu preciso de 2 hidrogênios. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Então, 2, 4, 6 hidrogênios. Viram? Vamos abrir esse próprio aqui, ciclo próprio, para vocês verem ele aberto, ó. Sempre na dúvida abram, tá, gente? Ó, precisa de 2 hidrogênios, precisa de 2 hidrogênios, sempre olhando particularmente cada um hidrogênio. E claro, né, gente, se me aparecer uma coisa assim, o que vai acontecer? Vai diminuir um hidrogênio aqui, tá? Então, sempre eu tenho que contabilizar. Vou colocar aqui em cima mesmo por causa da questão do espaço e do tempo, tá, gente? Então, aqui eu vou permanecer precisando de 2 hidrogênios. No entanto, aqui, para cada um desses carbonos da ponta, o que acontece? Eu já tenho 3 ligantes. Olha aqui esse aqui. Esse aqui tem 1, 2, 3. Então, só falta mais um hidrogênio. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3. Então, só falta mais um hidrogênio. Tudo bem, gente? O que mais que eu posso ter de ciclo, pessoal? Sempre assim, se aparecer dupla, vocês vão diminuir hidrogênios, tá? Então, o ciclo butano, o ciclo pentano, que é o que nós temos lá em cima, ó. O que apareceu ali, que aparece lá no exemplo de vocês. Ali eu não botei na ordem do que está lá, é só mais para mostrar para vocês mesmo a questão até da nomenclatura, ó, gente. Ó, o propano aqui, ó, gente, ó, é o mesmo esse aqui, ó. Propano, ó, CH3, CH2, CH2. Ah, mas como é que tu sabe, professora? Porque eu sei que na ponta, sempre no meinho, nas pontas, tem o carbono. Se não tiver, ele vai ter que te dizer quem é. Aí, claro, tu vai considerar quem é. E sempre tu vai completar a tetravalência. Então, é óbvio que aqui tu vai ter o carbono e tem só um ligante, vai ter que ter mais 3 hidrogênios. Sempre completa com hidrogênios, se ele não te diz que é outro, tá? E assim sucessivamente. Observem esse aqui, gente, ó. Lembram que eu disse que sempre na ponta é carbono? Ou no meio? Então, ó, carbono, carbono, carbono e carbono, tá? Como é que vai ficar os ligantes? Os ligantes aqui, vamos, por questão do espaço, gente, só colocar aqui, ó. Carbono, carbono, carbono e carbono. Os hidrogênios não precisam aparecer, mas se eu for fazer a fórmula molecular, eu tenho que colocar essa, ó, CH3. Eles não estão aparecendo, ó, mas eu sei que são 3 carbonos e 3, 6, 7, 8 hidrogênios, que nem aqui, tá, gente? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu sei, é claro que aqui vai diminuir o número de hidrogênios, por quê? No sentido, nesse carbono que eu quero dizer, né? Por quê? Porque ele já tem 3 ligantes, então eu só preciso de um hidrogênio. E eu tenho que saber que ele tá ali mesmo sem ele aparecer, tá? Mesmo estando na fórmula de bastões. Observem aqui, gente. Esse composto aqui é um daqueles que o nome é diferente do prefixo, infixo e sufixo, porque ele já é uma cadeia complicada para dar nome, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão observar, se eu pedir a fórmula molecular aqui, vocês vão seguir aquele show, né? Lembram os compostos orgânicos? Gente, organógenos, CO, P, S, e pode vir também a família 7A aqui. O flúor, cloro, tá, gente? Principalmente. Bromo, iodo, bem difícil, mas se aparecer, pode, mas é mais instável. Aí, o que acontece, pessoal? Observem essa questão aqui, ó. O nitrogênio, ele não é trivalente, que a gente já viu, estudou as valências dos compostos organógenos? Aqui eu esqueci do N, pessoal, porque é chomps, tá? E o que acontece? O nitrogênio também é bem um elemento organógeno, tá? Organógeno porque faz parte dos compostos, de muitos compostos orgânicos. Então, aqui, o nitrogênio, ele é trivalente. Se ele é trivalente, então ele vai ter que fazer 3 ligações, ó. 1, 2 e 3, tá? E se não tivesse aparecendo aqui esse hidrogênio, não teria importância. Eu sei que ele tá ali implicitamente, que nem tem hidrogênio e carbono aqui, 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 aqui. Tá bem? Quantos carbonos e hidrogênios? Carbono é um só por ponta, ou meio, né? E hidrogênios é o que faltar para valência, tá? Ó, observem que aqui é a mesma coisa daqui, mas aqui eu vou colocar ele de maneira resumida, ó, CH2.
Só para vocês verem. Claro que eu não vou fazer um de cada jeito. Aqui eu tô só dizendo para vocês que aquilo ali pode ser escrito assim. Mas geralmente a gente vai fazer ou ele todo aberto, aparecendo CH2, 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 NH, ou ele vai aparecer totalmente fechado sem aparecer os hidrogênios. Pode, tá? Então é isso aí, pessoal. E tem D6 também a cadeia, tá? Deixa eu botar aqui nesse meio uma cadeia D6, ó. Tem até D8, tá, gente? Claro que D7, D8 é um pouquinho mais chatinho de fazer, mas olha só. O D7, pessoal. D7. 1, 2, 3, 4. Ó, já me confundi aqui. Deixa eu fazer assim, riscar esse aqui. Deixa eu botar aqui, ó. A D7, gente, é assim, ó. Ó, a D7 é assim, ó, 7 carbono, porque eu vou botar no vermelho pra vocês verem que são 7, ó. O hept, ciclo hept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já a D8 carbonos, o ciclo D8 carbonos, nas duas pontas vai ter que estar achatadinho, ó. Pra poder aqui ter os hidrogênios, os carbonos, né, desculpem, e completarem depois com hidrogênios, ó. Mas as pontas sempre... Da matemática dá bem pra ver, né, gente? Que é um ciclo oct. Ó, 4 aqui, sempre nas pontas, ou meios, se não diz outra coisa, é carbono. E completa com hidrogênio. Pode aparecer dupla? Pode. Tripla? Não. Por quê? Porque tripla, numa cadeia fechada, num anel que a gente chama quando é ciclo, assim, aí ele é muito instável, ele vai arrebentar a cadeia, não vai aguentar, tá? Mas dupla pode aparecer. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos virar aqui, já vimos. Vamos fazer um pouquinho de exercício para encerrar, tá, pessoal? É rapidinho, a gente já viu o principal ali. Então, diz lá, ali nesses exercícios do resumo que eu tô mandando para vocês. Completar com ligações, simples, dupla ou tripla. Claro que aqui eu resumi esse enunciado, né, gente? Ele deu bem assim para vocês, então agora vocês vão completar. Bom, esse carbono, ele precisa só de mais um ligante, então vai ser simples aqui. Esse carbono, ele precisa do quê? É para completar com simples, dupla ou tripla. Bom, então ele não tá dizendo que é para completar com hidrogênio, então eu só vou completar com o que falta de ligante para satisfazer a tetravalência do carbono. Então, se eu tenho já um aqui, falta 3 aqui, tá, gente? Ó, tetra. Pode hidrogênio? Não. Ele já tá com seus 4 ligantes. Aqui esse carbono, só mais uma. Porque daí 1, 2, 3, 4. Aqui esse carbono, precisa de 3 aqui, porque já tem uma lá, 4. Vocês viram que eu tenho que olhar individualmente os carbonos. Aí vai fazer a fórmula molecular. É só contar quantos carbonos e quantos hidrogênios. Carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hidrogênios, 3... 4, tá? Aí se dá essa fórmula aqui para vocês fazerem aquela, bah, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber? Bom, vocês sabem que tem muito pouco hidrogênio para muito carbono, então vai ter que aparecer dupla e tripla. Para quê? Porque a dupla e a tripla dispensam os hidrogênios. Então é assim sempre que vocês têm que pensar. Por isso, da importância das valências, tá, gente? Dos elementos organógenos, CHOMPs. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e os halogênios, que é que nem o hidrogênio, sempre na ponta, porque são monovalentes, tá? Vamos colocar aqui, ó, só para resumir, vocês já fizeram isso que eu pedi um resuminho, né? Mas, ó, CHOMPs. E aqui a família 7A. Flúor, cloro, bromo, tá? Iodo tem também, mas é bem mais difícil. Aí, o que acontece, gente, ó? Aqui, tetra, ou seja, faz 4 ligações, mono, que nem esses aqui, mono, porque sempre vão estar na ponta, fazem só uma ligação. Aqui é bivalente, que nem esse aqui, porque eles estão na mesma família, bivalente, tá, gente? Porque eles estão na família 6A, precisam de 2 ligantes. Trivalente, esses aqui, ó, trivalente. Tá? Sempre terão 3 ligantes, ok, gente? Bom, aí o que acontece agora? Vamos no exercício seguinte. Observe, eu vou fazer com a caneta rosa, já que
ele tá bem assim lá no exercício e é para vocês completarem só com ligações, não com hidrogênios. Por quê? Porque com hidrogênio já está completado aqui. Completo, né, no caso. Bom, gente, aqui, esse deve ter hidrogênio aqui na ponta. Eu não sei se eu esqueci de colocar ou se ele não colocou. Mas como é para completar com ligação, esse carbono já tem 3. Então, aqui só falta uma. Esse carbono aqui já tem 2. Então, aqui falta 2. Esse carbono já tem 1, 2, 3. Então, precisa de mais uma, que é a quarta. Esse carbono tem só uma. Então, aqui precisa de 3. E esse carbono já foi satisfeito, porque ele tem o hidrogênio e 4 aqui, tá? Aqui, pessoal, ou eu esqueci de colocar os hidrogênios, ou eu teria que colocar carbono. Mas se eu colocasse carbono, que é o que seria o mais certo, já que ele completou aqui com hidrogênio, porque não completou lá. Então, eu posso ter esquecido. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Mas vamos olhar para a ligação do carbono, era para completar as ligações, então tudo bem. Ele está completo em termos de ligação, tá? Agora aqui, observem, gente, um ciclo. Só que ciclo, ele vai ser tanto um ciclo sem duplas, ou porque triplas, como eu já disse para vocês, não pode ter no ciclo, ou vai ser só ligações simples. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Observem, vamos olhar esse carbono. Esse carbono, esse aqui, ó, ele tem um ligante, eu botei outro. Quantas precisa agora, gente? Mais uma resolve? Não. Vai ter que ser mais 2. Por quê? Porque daí ele vai ficar com 4. Ó, eu tô olhando só para esse. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos olhar para esse aqui. Ele já tem 2 dali, ó, porque é um compartilhamento. É a ligação covalente, como a gente viu, né? Compartilhou esses pares de elétrons aqui. Fazer um pouquinho da eletrônica, né? Que é muita coisa para ainda ir muito lá atrás, né, gente? Mas ele compartilhou aquele par de elétrons, então esses 2 também é dele. 3 ligações, 4. Então, observem. Simples, dupla, simples. Agora, esse aqui eu vou olhar. Tem 1, 2. Então, ele precisa de mais 2. Observem que está alternando a dupla e a simples. Agora, esse carbono. 1, 2, 3, 4 ligantes. E esse aqui. 1, 2, 3, 4. E esse ali fechou. 1, 2, 3, 4. Tá bem, gente? Esse aqui é o famoso anel aromático, gente. Anel aromático, que é um anel de 6 carbonos com duplas alternadas. Observem como é que ele fica quando naquela forma de bastão, sem aparecer os carbonos e os hidrogênios. Mas eu tenho que saber que eles estão lá e quantos tem de cada hidrogênio para cada carbono, tá? Diferente se eu tivesse algo assim, por exemplo. Seria uma fórmula molecular diferente. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 duplas, aqui eu tenho só 2. Então, aqui eu tenho que ter mais o quê? Hidrogênios, né? Na fórmula que eu for fazer, no caso molecular. Vamos conferir isso? Ó. CH e CH. Vamos ver quantos de cada. Bom, carbono eu sei que é 6 de cada, né? Que eu fiz um anel de 6. Agora, os hidrogênios, desse aqui eu já tenho aqui, é só contar. É um para cada, então C6H6. Mas aqui, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter que ter, observem, um hidrogênio para cada. Por isso que eu digo, na dúvida, vão lá e desenhem. Porque daí vocês vão contar 1, 2, 3, 4 ligantes para esse. Esse aqui já tem 3 ligantes, então só falta um hidrogênio. Um hidrogênio aqui, aqui 2 hidrogênios, aqui 1 e aqui 1. Então, observem que eu precisei de mais hidrogênio, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 2 hidrogênios. Observem que esse composto é diferente desse, tá? Bom, aqui, gente, o número 2, também para completar a ligação, ó, gente. Então, observem, o hidrogênio é mono, então ele só vai poder fazer uma. Agora, vamos olhar carbono a carbono. Esse aqui tem uma ligação, falta 3 aqui. Esse tem 3 e outra fechou, tá? Bom, vamos lá concluindo os exercícios, pessoal. Eu tentei fazer uma aulinha maior, mas vale a pena, né? Depois eu ainda envio as do ano passado, que eu achar legal para vocês. Bom, observem, esse carbono tem 3 ligantes, ó. Agora a gente já pode até fazer mais rapidinho, né? Fechou para ele. Esse aqui... Observem aqui, pessoal, tem um oxigênio, não tem mais hidrogênio. Eu tenho que saber que o oxigênio é bivalente. E se não tem hidrogênio, então paciência, vai ter que ser em ligação mesmo os 2 ligantes que ele tem que fazer. Fez, então já fechou,
também para aquele carbono, ó. 1, 2, 3, 4. Por isso que o compartilhar dos elétrons deles, o que acontece? Ajuda ambos, tá? Um pode contar com os elétrons do outro. E aqui, pessoal, lembram? Cloro, bromo e iodo são mono, então vai ter ligação simples, sempre vai estar na ponta que nem o hidrogênio, tá? E agora, quantas ligações faltaram para cada carbono? 2. Olhem esse aqui, 1, 2, 3, 4. A mesma coisa aqui, 1, 2, 3, 4. Fórmula molecular é só colocar CHClBr, tá, gente? E o número de cada um deles, claro. Aqui, gente, ó, observem, ele colocou os hidrogênios ali também, então agora é só completar com ligação. Aqui é assim, aqui é assim. Aqui, observem, olha como fechou o pastel, como diz o ditado. Porque o carbono precisa de 3, ele só tem uma, tá? Iria uma tripla aqui por causa do carbono. Mas observem que o nitrogênio também, no caso o carbono é tetra, mas o nitrogênio também precisa de 3 por ele ser trivalente. Então, fechou para os dois aqui, ó. Por isso que eles conseguem fazer uma tripla. Essas 3 ligações de compartilhamento de elétrons, que não precisa, é claro, aparecer os elétrons aqui, né, gente? Eu tô só colocando para vocês irem lembrando. O hidrogênio só tem um elétron na valência, precisa do outro para estabilidade, aquela história toda. Então, sempre na ponta de cada traço vai ter os elétrons que eles estão, na verdade, compartilhando, mesmo que a gente não esteja mostrando isso. Bom, aqui pede para adicionar ou completar lá no exercício, gente, com hidrogênios. Então, observem, esse carbono aqui já tem uma. Então, quantos hidrogênios eu preciso? De 3. Eu poderia tanto colocar eles aqui separados, como assim, ó, sem problema nenhum. Aqui é a mesma coisa, ó, ele tem 2, eu preciso de mais 2 hidrogênios. Então, eu posso tanto colocar ele um para cima, outro para baixo, quanto assim. Tá, gente? A mesma coisa aqui, ó. E a mesma coisa aqui, aquele velho butano que a gente já tinha feito, né? Bom, e aqui, pessoal? Aqui, observe, esse carbono tem 2, então ele precisa de 2 hidrogênios. Posso colocar aberto? Posso. Esse carbono tem 3, então ele precisa de mais 1. Professora, mas tu não disse que o hidrogênio não pode ir no meio? Não pode mesmo, aqui eu tô fazendo de uma fórmula, como eu já tinha explicado, mais resumida, então, mas ele vai ir para cima ou para baixo, não tem problema, tá, gente? Claro que na hora de escrever a gente coloca o mais estável possível, então eu vou mostrar a estabilidade, digamos, desse aqui, ó. Em vez de colocar os dois para baixo, se eu quiser abrir mais, eu vou colocar assim, ó. Então, por isso que eu digo, sempre procurem da maneira que eles fiquem o mais distante possível, tá bem? Mas claro que pode ser feito assim. Bom, aqui, gente, ó, tu já tem 2, então falta 2 aqui. Aqui tu já tem os 4, não pode hidrogênio. Se tu botar um hidrogênio aqui, nem que seja para fora, vai estar errado, porque o carbono estará com 5 ligações e não pode, porque ele é tetra. Aqui sim tu pode colocar um, ó, mas se botasse aqui não estaria errado, porque tu sabe que na verdade ele está para fora, apenas tu estaria fazendo de uma forma resumida, tá? E aqui 3 ligantes faltam, né? Aqui, gente, e depois colocar a fórmula estrutural, tá? O nosso último exercício. Vamos completar, então, com ligações ou com hidrogênios. Acredito que seja com hidrogênios aqui, gente. Eu não lembro lá no exercício como é que tava. Vamos completar com hidrogênios. Ó, aqui falta 3, aqui falta 2, tanto faz colocar aqui ou aqui, tá, gente? H2C ou CH2. CH2 é como mais a gente ouve, mas eu coloquei aqui por quê? Porque não tá errado e segundo que por causa do espaço, tá? Ó, aqui eu tenho mais espaço aqui, por isso que eu tô trazendo pra cá. Mas observem que é a mesma coisa que isso aqui, ó, CH2, CH2. E observem que os hidrogênios estão aqui, mas eu sei que ele no meio, na verdade, entre 2 átomos, ele não pode acontecer. É porque eu tô fazendo de maneira resumida, na verdade, um é pra cima, outro é pra baixo. A mesma coisa aqui, ó, gente. Observem, o oxigênio, ele é um elemento bivalente, já está satisfeito, não precisa de mais nada. O carbono é tetra, está satisfeito, não precisa de mais nada. E esse aqui precisa por quê? Porque ele só tem um ligante, então vai ser CH3. E era mesmo, né, gente, com, provavelmente,
Isso, era com hidrogênios que era para completar, por quê? Porque eu não poderia completar, esse carbono aqui, ele precisava de mais 3 ligantes, e eu não poderia fazer 3 ligações aqui, então não era com ligações. Por que eu não podia fazer 3 ligações se ele precisava? Mas é porque daí ia extrapolar desse aqui, ó. Imagina, tu já tem as 4, põe mais 2 ainda aqui, ia ficar com 6 ligações? Então, não dava. Então, por essas coisas, às vezes a gente até consegue definir o exercício. Então, como é que vai ficar a fórmula estrutural dele, gente? Aberta. Aí, vocês podem abrir ele daquela maneira. Os hidrogênios aqui na ponta, tá? Que eu levei um pouquinho pro lado, mas é isso aí. C, H, H. Então, de fato, ele fica assim, né, gente? H, 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 H... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Falta o 5 aqui, eu não quis fazer errado. Tá, gente? Só apenas tô representando ele não daquela maneira resumida agora. Tô representando ele da maneira que verdadeiramente fica, entre aspas também, né, gente? Porque vocês sabem que tem a questão da tridimensionalidade, que tu tem que daí colocar uns para trás, um para frente, mas como a gente não sabe como é, coloca no plano do papel. Tudo bem, gente? Então tá. Hoje deu um problema na internet para todos, depois fiquei sabendo, mas a gente conseguiu fazer a nossa aulinha. Um grande abraço para vocês.